Também. E você, Ives? Eu acho muito legal, ouvindo a história do Rafael e pensando na minha história, que a gente consiga identificar o momento em que a chave virou. Exato, né? São os turning points. Tem bastante gente que não percebe em que momento da vida algo conduziu para aquilo ali. E, inclusive, para você jovem que está nos ouvindo, a gente estava até antes falando sobre isso, né? A vida muitas vezes dá uma empurrada para você ir para um lado diferente do que você tinha projetado, e isso não é necessariamente ruim, né? Eu, por exemplo, eu sou de uma família, como eu já disse, de classe média enxerida de interior do Nordeste, né, de Pernambuco. E nesse tipo de família só existiam 3 profissões. Eu era o primogênito, gostava de fazer cálculo de cabeça, nenhuma dúvida. Ia ser o quê? Engenheiro. Engenheiro, né? Para dar um reforço nisso, eu tinha um tio casado com a irmã da minha mãe, que é americano. E ele era engenheiro eletrônico e trabalhou em alguns projetos com a NASA. Ah, que legal. Então, estava tudo certo. Meu tio disse, olha, você estuda, aprimora o inglês, vem para cá, faz mestrado, doutorado, eu ajeito aqui e você arruma um bico por aqui. Na NASA. Um bico na NASA. Diga aí. Tá ótimo. Tá bom, né? Você conhece a realidade da NASA muito melhor do que eu, você tem um monte de amigo lá, mas para um adolescente pensar que um dia ia para a NASA era uma coisa surreal, né? Minha irmã do meio, ela era aquela debatedora voraz, que se metia em tudo, que achava as inconsistências e queria lá, advogado. Direito isso. E a minha irmã mais nova costurava boneca. Médica cirurgiã. Então, e foi mesmo? E foi isso? Não, eu fui o único que fiz, de fato, o sonho da família, porque minha família, infelizmente, se desestruturou exatamente quando eu estava prestes a fazer vestibular. Entendi. Mas as suas irmãs acabaram o quê? Foram para a área de administração, uma para a área de tecnologia. Entendi. Porque elas ainda eram novas quando a família se desestruturou e elas seguiram outro caminho. Eu não, eu fiquei na casa de um tio com o compromisso de poder estudar para engenharia. E aí eu fiz concurso para escola técnica, colégio de aplicação em Pernambuco, depois fiz engenharia elétrica. E quando eu estava na engenharia elétrica, isso é a vida direcionando. Quando eu estava na engenharia, eu era o nerd padrão vulcano. O que você abrisse a boca para perguntar, eu já tinha lido e gostava de falar, mas eu não tinha iniciativa social nenhuma. Entendi. E aí o que é que disseram? Cara, se você continuar assim, você vai ser BV pro resto da vida. Para quem não sabe o que é BV, é boca virgem. Então, eu, estudante de engenharia, boca virgem, o cara disse, vai pro DA. No DA, você vai aprender a se socializar. Vai pagar lá dominó 1, 2, 3 e 4, totó 1, 2 e 3, e acaba se envolvendo de alguma forma com o DA e você vai ter vida social. Só que o que é que eu fazia no DA? Estudava cálculo. E ele disse, pô, esse cara é sem futuro. Mas identificaram em mim uma potencialidade. Sempre que tinha um comunicado que não era o tipo de comunicado que o pessoal queria ouvir, bota o nerd para falar, porque pelo menos o professor deixa ele abrir a boca. Então, eu me lembro que houve um campeonato de vôlei em que o time da nossa engenharia precisava competir com o time de outra engenharia. E a gente precisava levar a torcida, porque era no lugar do inimigo. Entendi. Aí disseram, cara, a gente conseguiu um ônibus, mas precisa agora de 40, 50 estudantes. Manda o nerd falar lá no básico. E aí eu fui para as turmas de primeiro período, e aí tinha um professor de cálculo que me conhecia, o professor Paulão. Ele olhou para mim e disse, Ives, olha para o quadro. Você consegue explicar isso para o pessoal? Aí eu disse, eu acho que sim, professor. Pronto, então tá a turma toda liberada. Semana que vem eu dou prosseguimento ao assunto. Até lá você tem que dar uma aula para eles desse conteúdo. Eu disse, oxe, beleza. Enchi o ônibus, bati a cota na primeira sala e disse, é hoje que eu perco o BV. Triste ilusão. Nem perdi o BV e ainda não ganhamos o jogo. Mas... Levou a torcida, pelo menos. Mas levei a torcida, ganhei moral. E na semana seguinte, cumprindo com o propósito, eu fui dar aula. E até então, na minha cabeça, era a única aula que eu ia dar. Eu nem estava considerando uma aula, era como se fosse fazer aquelas apresentações de trabalho da escola. Certo. Né? Que eu era normalmente o comunicador da turma. Eu desenhava a capa e apresentava o trabalho. A turma fazia e eu apresentava. Só que tinha uma menina na sala que, quando eu estava explicando algo, eu, por acaso, fixei o olhar nela. Eu nem sei seu nome, eu gostaria tanto de reencontrar você. Mas eu olho e vejo branquinha, rostinho meio arredondado, cabelo preto liso, talvez algum traço oriental. E ela estava, Sérgio, com a testa assim, ó. E quando eu explicava, que eu olhava para ela, a testa dela enrugada. O que é que eu entendi? Eu
criei a metáfora na minha mente e disse, isso é o conhecimento que eu estou jogando, tá batendo entrando, lá, tentando entrar. Não tentando, conseguiu ainda, tentando. está enrugando porque não entrou, mas está dando pancada. E aí, Sérgio, eu me enchi de uma coisa que eu acho que é uma das primeiras coisas que eu divido com professores quando eu dou treinamento pelo país. Eu me enchi de entusiasmo e me impus o desafio de eu vou fazer esse conhecimento entrar. E aí, quanto mais eu falava que eu olhava, mais a testa da menina enrugava. Meu repertório de contar coisas era bem pequeno na época, mas todo o repertório que eu tinha, eu fui usando e olhando, e usando e olhando, usando e olhando, até que virei, bati o giz no quadro, abri os braços para receber aplausos, que não vieram. Não vieram. Mas olha só a testa dela. Entendeu? Relaxou. O rapaz do Metaforando certamente vai dizer o Sabe, nome do músculo exatamente. que relaxou, os olhos abriram, a boca relaxou. O Vitor, microexpressões. É, Né? Ela tava assim, ela tava... Exato. O Vitor, comenta aí. A testa relaxou, a boca, a mandíbula soltou um pouco e eu disse, caraca, entrou. O olho da menina brilhou. Sérgio, tem um cara que eu gosto muito de acompanhar as histórias, que professor, talvez você conheça ele, que é o Clóvis Barros Filho. E ele conta a história dele que numa aula de geografia ele se descobriu professor, né? Então, naquele momento, Sérgio, eu percebi o que é que o professor faz. O professor transforma a vida de alguém para melhor e assiste isso de camarote acontecer. Cara, nessa hora, eu me enchi de um tipo de orgulho que é talvez o que os budistas chamam de nirvana. E eu saí correndo, desesperado pela faculdade. Para quem é muito novo não vai conhecer, mas tinha uma caixa azul com um dial que você discava, botava uma moedinha em cima, chama orelhão. E aí eu liguei para o interior. Agora, olha o cenário. Não tinha telefone na casa da minha família. Mesmo sendo de classe média alta, o telefone era um luxo. Então tinha uma central de telefone para onde a gente ligava e a pessoa chamava. Cara, não tinha nenhum acordo de data para ligar, exceto final de semana, que era mais barato e que a mãe já ficava esperando. Entendi. Eu liguei do meio do nada. De manhã, num dia de semana. Aconteceu alguma coisa. Minha mãe chegou chorando, bicho, achando que eu estava desesperado por alguma razão. E eu estava eufórico. Mãe, por favor, a gente está, eu sei, no século XXI. Mas isso aconteceu na década de 90. Então eu vou me permitir o risco de falar do jeito que eu conto essa história. Quando minha mãe do outro lado gritou, meu filho, o que foi? Eu disse, mãe, eu me descobri. Minha mãe ficou meio tensa, porque meu pai é aquele machão de interior, né? Falou, ixi, deu... Meu filho, como assim? Foi lá estudar, entrou na universidade, olha aí o que virou. Como assim, meu filho? Aí eu disse, mãe, eu quero ser professor. Mas eu disse com um grito de torcida, organizado, entusiasmado. E aí a minha mãe respirou fundo, parece que eu tô vendo, porque eu não vi, né? Eu só escutei, estava no telefone. Aí ela disse, meu filho, pausa dramática. Você estudou tanto para ser professor. Nossa Senhora. Aí do outro lado ela não conseguiu me abalar, que eu estava em êxtase, né? Estava numa epifania. Aí eu disse, mãe, que bom, pelo menos um professor preparado para ajudar a juventude a sair. Mas é claro que essa euforia em algum momento passou, caiu a real, eu estava no meio do curso, minha família tinha investido para poder estar ali. E aí eu fiz o máximo para concluir o curso o mais rápido possível e me livrar daquele compromisso familiar. Lembro que peguei Chegou lá, jogou o diploma. Não, eu peguei meu diploma, botei entre duas lâminas de vidro, uma madeirinha bonitinha, que o meu pouco dinheiro dava para pagar, embrulhei para presente, peguei o ônibus da Jotude, fui balançando 4 horas pro interior, cheguei, toma, mãe. Aí ela abriu, chorou, se emocionou, pegou a principal parede, de um lado era enciclopédia, do outro lado uma cristaleira, a parede de frente para a porta, meu diploma. E minha mãe é uma senhorinha hoje de 77 anos, Sérgio, que tem um bico de papagaio, sabe aquela calcificação no pescoço que deixa a pessoa assim? E eu gosto de brincar dizendo que talvez eu tenha uma parte de culpa nisso. Porque todos os dias, após esse dia que eu cheguei com o diploma na parede da minha mãe, sempre que alguém chegava e perguntava o que era, ela se enchia de orgulho para dizer, meu filho é engenheiro. E aí todo mundo dizia, ele trabalha onde? Petrobras, Eletrobras. Tá no YouTube fazendo uns vídeos aí. Na época não. Na época não, né? Na época ela baixava a cabeça e dizia, ele é professor. Então esse movimento, ele é professor. Anos seguidos deve ter feito o pescoço dela mudar. Mas olha o plot twist. Anos depois, minha mãe veio morar comigo. Né? Eu já, carreira consolidada como professor. Eu fui pela carreira de professor de escola particular, acabei tendo destaque, consegui bons empregos, bons salários para professor.
E aí eu pude ajudar minha mãe a voltar para a capital, que ela morava no interior. E aí trouxe minha mãe, minha irmã que se separou, as 3 sobrinhas, botei todo mundo embaixo do braço e vim para cá. E nessa época, mais ou menos, comecei a trabalhar com vídeo no YouTube. E eu fui o 5º professor do Brasil a receber a plaquinha de 100 mil. Olha, que legal. O primeiro do Norte e Nordeste a bater a barreira de 100 mil. Né? Inclusive, eu e o Rafael pagou um jantar para mim de sushi, porque a gente estava bem próximo à época de bater, e a gente já fez uma aposta do tipo ganha-ganha. Aquele que bater primeiro paga o jantar do outro. Legal. Né? E assim, ele bateu 100 mil, logo depois eu bati 100 mil, só que as carreiras da gente mudaram um pouco, e hoje o cara é 5 vezes maior do que eu, e eu fico muito feliz de ter tido um momento de paridade. Mas aí o que aconteceu? Você nunca trabalhou como engenheiro, então? Nunca, eu não tirei nem CREA. Entendi. Eu quando estava Foi aquele negócio que a gente fala, né? Peguei o diploma, joguei na cara do meu pai, pô, agora eu vou fazer o que eu quero. Tá aqui o que você queria. É isso. Agora deixa eu quieto no meu canto, né? E aí, sério, minha mãe, assim, eu sou meio, talvez, cigano, eu passo 1 ano, 2, aí eu me mudo porque encontro uma possibilidade melhor de trabalho ou porque eu encontro uma morada melhor. Minha mãe sempre quis morar perto da praia, então quando ela foi morar comigo, meu esforço foi trazê-la o mais perto possível do mar. Então, cada ano que eu podia, que meu salário melhorava, eu trazia ela para mais perto do mar. E numa dessas mudanças, meu diploma sumiu. Olha só, cara. Não sabemos onde está. Em algum buraco negro de mudança. Em algum. E sabe qual é a importância que ela dá para isso hoje? Zero. Olha só. Hoje, o que ela ostenta é exatamente minha plaquinha de 100 mil. Quando alguém, quando alguém chega lá que pergunta o que é isso, eu disse, meu filho. Aí ela disse, o que é seu filho faz? Meu filho é professor. Então ela enche a boca, cara. E aí isso... Legal demais, né? Isso legal, é o que virou, isso, né? Então, se você, de repente, for empurrado para uma nova carreira, que é aquilo que você, de fato, quer fazer, cara, um dia sua mãe vai dizer de boca cheia que você é o que você queria ser. Porque, no fundo, ela ama a gente. E quando ela diz algo que não é o que a gente queria ouvir, no fundo, é o amor tentando te proteger. E o mundo é muito injusto, às vezes, e ela tenta nos proteger o máximo possível. Mãe, beijo, amo você.